Foi aqui no Redação Online que pediram para ensinar sobre o desenvolvimento perfeito, todas as etapas, tudo que você precisa fazer num desenvolvimento e inclusive com modelos, porque eu sei que foi, então fica neste vídeo para eu te ajudar em todas as etapas do desenvolvimento perfeito, tudo que você deve incluir no seu desenvolvimento, tudo que você precisa para ganhar pontos na argumentação, na retomada, no repertório, tudo mesmo. Fica aqui comigo e bora juntos! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui da Redação Online. Toda semana tem vídeo novo para vocês, toda terça-feira às 8 horas tem aulão ao vivo, as análises dos editais, muito conteúdo para te ensinar a redação e, claro, a nossa plataforma de correção de redação, que o link tá aqui embaixo, para você enviar a sua redação pra gente, saber os seus erros, saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você erra, o que você acerta, qual a expectativa de nota e o que você tem que fazer para melhorar. Inclusive, cada erro depois é apontado com aulas para que você possa melhorar aquele item na sua escrita. Não deixe de acessar a plataforma e melhorar cada vez mais. E agora, depois que você já deixou o seu like, ativou a notificação, tenho certeza que você vai ficar grudadinho aqui no canal, vamos entender, afinal, como fazer esse desenvolvimento. O que é a parte do texto chamada desenvolvimento? Primeiro, quero que você entenda em questão de estrutura que o nosso desenvolvimento, ele fica no miolo, ele é o meio aqui, ó. Segunda parte, terceira parte de um texto. O texto ele é composto por 4 partes, alguns com 5 partes, mas a indicação melhor é que seja por 4 partes. Então, a introdução é a nossa primeira parte do texto, aquele momento que você contextualiza, que você coloca a sua tese bem evidenciada e que você deixa claro que existe um problema, um tema sendo debatido. Esse momento também é aquele em que você inclui 2 pontos de argumentação. Só que você só inclui. Você diz, por exemplo, que a causa do problema é a negligência do Estado, que a causa do problema é o silenciamento, a falta de debate. Você faz essa estratégia de lançar qual é o motivo, por exemplo, do problema acontecer. Só que depois você precisa sustentar. Essa sustentação, não é sustentabilidade, é sustentação. Aqui ela acontece nessas partes verdinhas, que é o desenvolvimento 1, que você prova e argumenta um tópico, e o desenvolvimento 2 aqui, ó, que você prova e argumenta outro tópico. Então são 2 momentos diferentes, que dão origens ao desenvolvimento 1 e ao desenvolvimento 2, e ficam nesse miolinho aqui. Aqui é a nossa parte, em outras palavras, argumentativa. Então, é na hora do desenvolvimento que vem a argumentação. Isso tem que ficar muito claro para você. Outra questão importante é o que tem que ter dentro do meu desenvolvimento. Então, sempre tem que ter uma coesão, porque é a abertura do parágrafo, o tópico frasal, que é a retomada do argumento, o primeiro deles. Depois você coloca outro tópico, outro elemento de coesão, um repertório que tenha relação com o argumento. Então, se eu falo da falha do governo, eu tenho que trazer algum repertório que me dê base para mostrar que o governo realmente falha, a teoria de alguém, um caso que aconteceu, alguma situação assim, que é o repertório. Depois, mais um elemento de coesão, mais um aprofundamento do argumento. Então, poxa, falei que ele tem esse argumento, provei esse argumento com o meu repertório, agora eu aprofundo e trago mais afirmações ainda. E depois, novamente, coesão e a finalização desse parágrafo. Percebe que primeiro, segundo, terceiro, quarto período e quarto ou quinto período sempre vão passar por elementos de coesão. Isso lá no Enem representa C4. Isso no seu concurso pode representar estrutura ou pode representar coesão, depende de cada edital. O importante é você saber que de uma frase para outra, de uma afirmação para outra, você progride com elementos coesivos e sempre entendendo o que você tem que colocar em estrutura. Isso é muito importante. Agora, para você entender o primeiro período, acompanhe aqui comigo. Coesão, tópico frasal, que retoma o primeiro argumento apresentado na introdução. O que isso representa em texto escrito? Diante desse cenário, esse é um elemento de coesão. É importante destacar que aí
Vou falar um aqui, negligência estatal, que a negligência estatal desempenha um papel crucial na questão abordada. Então, eu acrescento meu argumento, mantendo essa estrutura de coesão e tópico frasal. Sempre assim, Chay? Sempre assim. Sempre assim. Depois eu tenho que dar continuidade. Para dar continuidade, eu tenho que apresentar um repertório, porque eu tenho que inserir um repertório que dê suporte ao argumento. Falei ali, por exemplo, da negligência do Estado. Pode ser outro. Aqui o exemplo é com o Zygmunt Bauman, aqui também um recorde de citações dentro das redações. Então, na sequência, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, esse conforme já mostra um elemento de coesão também. Em sua obra Modernidade Líquida, a fragilidade das relações sociais contemporâneas, aí você faz uma ligação aqui com o argumento. Pode ser qualquer outro repertório, tudo bem. O importante é que a ordem, conectivo, argumento, conectivo, repertório. Essa ideia, porque isso vai fazer uma prova do argumento. Sempre um conectivo que faça sentido. Que aqui é o seu peso do quanto você sabe sobre esse argumento. Então, por favor, pare e reflita sobre qual repertório sociocultural eu vou colocar na minha redação. Não falta listas aqui, a gente já deixou até vários aqui para vocês. Terceiro período, você vai ter que desenvolver com mais detalhes, vai explicar as causas, consequências, vai exemplificar, vai trazer isso para a realidade. Então, essa realidade causadora, né, causada por, e aí a causa específica, como, e aí um detalhamento, um exemplo concreto, resulta em uma consequência, um determinado tipo de permanência, um determinado tipo de pensamento, que se manifesta em, e aí um detalhamento da consequência, comportamento, estigma, permanências. Esse é o terceiro período porque você precisa exemplificar. Legal ter essa ideia. E então depois vem o fechamento. Então, para fechar o parágrafo, desse modo, olha aqui, a conexão final, é evidente que aí você sintetiza o argumento, o que torna imprescindível a busca por, e aí você coloca uma solução ou uma reflexão futura a respeito do tema. Isso, tá? Enquanto estrutura. Aí a gente tem aqui para você também um esquema de desenvolvimento, outro esquema de desenvolvimento. Aqui, questões dos períodos, e agora vamos para o esquema de desenvolvimento, ok? Bom, porque a gente tem o desenvolvimento 2, tá? E também vai ser coesão, tópico frasal, retomada do segundo argumento apresentado lá na introdução. Olha a diferença aqui. Olha a diferença aqui. Além disso, é mais? É acréscimo. Então, além disso, apresenta-se como um aspecto fundamental na análise em relação ao tema, particularmente quando consideramos, e aí, um contexto específico também dos argumentos. Outra coisa, vou para o segundo período. Aqui, Foucault. O filósofo francês Michel Foucault, em Vigiar e Punir, discute a relação entre poder e controle social, argumentando que, e aí você coloca a relação com o argumento, questão de poder, questão capitalismo, vários argumentos podem se fundir com uma citação como essa, um repertório como esse. Vemos para o quarto período, em que a gente vai explorar causas, consequências e trazer aí situações mais palpáveis, realidades, para mostrar que esse argumento faz muito sentido. Prova disso é a falta de, e aí um detalhamento, aí o resultado disso, resulta em uma consequência, o que agrava, detalhamento da consequência. Só depois vem o fechamento deste parágrafo. Então, de novo, sintetizar e preparar para a conclusão. Porque se a etapa 1 é a introdução, a 2 e a 3 são desenvolvimentos, a 4 é a conclusão. Então, dessa forma, fica claro que sintetiza de novo o argumento, ressaltando a necessidade urgente de uma solução, uma reflexão. Mas vamos ver isso aplicado, que é mais fácil? Olha isso aqui. Porque às vezes a galera aqui, tem galera que tem facilidade aqui. Ah, opa, entendi. E tem a galera que precisa disso aplicado de forma mais clara. Seguinte, em primeiro âmbito, acompanha ali comigo. Eu vou riscar aqui com um azul bem clarinho, só para vocês acompanharem, bem clarinho. Mas vocês vão conseguir ver aqui. Primeiro âmbito, ó, o conectivo,
É válido perceber que o panorama da assimetria social como fator potencializador da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Veja, conectei tópico e tema, ok? Conectei tópico e tema. Segundo Ariano Suassuna, isso também conecta elementos de coesão, mas vem com o repertório. Ilustre pensador brasileiro, digo quem ele é, detalhes sobre ele. O território nacional está dividido em 2 países distintos, o dos privilegiados e o dos despossuídos. Sob essa lógica, o autor faz um alerta a respeito da desigualdade de renda, de oportunidades e de acesso à informação vigente no Brasil. Perceba que não é apenas citar, é mostrar qual é a lógica dessa citação junto ao problema depois. E aí, então, é que nesse sentido, parcela da população feminina, majoritariamente jovem, preta e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, padece frente à carência de informações relacionadas às garantias de assistência previstas para esse setor trabalhista, pois tem dificuldade em obter meios de comunicação, como aparelho celular, pelo custo elevado. Esse cenário potencializa a invisibilidade do trabalho de cuidado, tendo em vista que as desinformação, permite que muitas mulheres fiquem passivas e inativas na busca por seus direitos, ocasionando consequentemente explorações em jornadas de trabalho exaustivas, muitas vezes não remuneradas. Exemplificação. Então eu progrido. Esse é o meu argumento, esse é o conhecimento filosófico que eu tenho sobre ele, é meu repertório, tem tudo a ver com esse problema. Agora eu explico, exemplifico e digo que dessa maneira, por não reconhecer a importância da assistência de regulamentação do trabalho, por exemplo, muitas mulheres assumem trabalhos de cuidado sozinhas e na informalidade, conduta que dá margem à formação de diversos problemas, como desgastes físicos, psicológicos, dificultam assim o combate à invisibilidade do trabalho de cuidado. Uma consequência para o tema e o fechamento. É essencial, então, que a discussão de informações sobre assistência a esse setor laboral. E aqui o meu fechamento com uma necessidade, uma solução. Não é a proposta de solução, a intervenção, a da conclusão. Não, ok? Mas é uma reflexão de que o tema precisa ser solucionado. Ok, você deve estar se perguntando, cabe tudo isso, Chay, nas 10 linhas ali? É legal você voltar aqui na introdução, pensar assim, você dedica 5, 6 linhas na introdução, ok? E cuida com a sua letra, né? Tenta dedicar às vezes umas 7, 8 linhas em cada desenvolvimento. Mesma coisa, a conclusão também é uma parte grande, umas 7 linhas, 8 para a solução. Então você vai fazendo esse joguinho. Não vai deixar nenhum parágrafo com 3, 4 linhas e outro com 10. Precisa manter-se uma estrutura padronizada de quantidade de linhas, ok? Mas você pode flexibilizar, lembrando que nós temos um limite aí estrutural de 30 linhas no texto dissertativo argumentativo. Perfeito, entendido, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, te espero na plataforma, te espero aqui no canal. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.